É isso aí, rapaziada. A nossa primeira abordagem para análise histórica será a ação humana dentro do espaço geográfico. Nessa abordagem, nós precisamos conhecer muito bem de que forma as sociedades humanas foram se organizando ao longo dos tempos. Inicialmente, durante a pré-história, nós teremos o homem como um ser tributário da natureza. E nesse ser tributário, o uso racional de todos os recursos naturais. Quando chegamos na antiguidade, nós já encontramos um homem que necessita usar a água como instrumento de Estado. A formação das monarquias teocráticas vai permitir a esse Estado dominar pesadamente a produção. Já começa a estocagem, já começa a silagem, já começa uma outra série de organizações que vão transformar o uso do solo de uma maneira muito mais intensiva. Essas sociedades, chamadas de monarquias teocráticas de regadio, vão aparecer no Oriente Próximo, que é conhecido como Oriente Médio. O Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia e o povo hebraico. Durante o período da antiguidade clássica, grega e romana, nós teremos o desenvolvimento das sociedades escravistas. Nessas sociedades, além do uso dos recursos naturais, nós teremos também um aumento do processo comercial, relacionando principalmente a exploração das colônias ao longo da Ásia Menor e daquela região chamada de Antioquia. No período medieval, o homem inicialmente, na fase chamada de Alta Idade Média, usa racionalmente os seus recursos naturais. O problema é que o sistema utilizado nesse período, que todo mundo conhece chamado de feudalismo, obrigava o uso do solo de uma maneira muito ligada a um senhor feudal. Essa dependência do servo em relação ao senhor feudal e à terra promoveu a formação de uma sociedade de caráter nobiliárquico, ou seja, uma sociedade onde o poder estava baseado na terra. Vejam aí um problema da ação humana. Nós já temos uma sociedade onde o poder econômico é definido pela terra. Logo, o que é que vai acontecer? O uso da terra vai começar a ficar muito mais intensivo. No período chamado de Baixa Idade Média, exatamente no século XIV, nós teremos os primeiros sinais de que a terra já não aguentava tanta exploração agrícola. Por volta de 1315, nós tivemos a primeira grande fome. Ou seja, a relação de produção e a relação de consumo se desequilibrou. Havia muito mais consumo, em torno de 36 milhões de pessoas no Ocidente feudal, e havia produção para apenas 20 milhões de pessoas. Esse cálculo foi feito pelo famoso estudioso Thomas Malthus, que disse: num determinado momento histórico vai faltar alimentos, porque a produção agrícola cresce de forma aritmética, mas a produção de gente cresce de forma geométrica. Então esse desequilíbrio ocorre no início do século XIV, mas não acabou por aí. A continuidade do processo de exploração do solo vai ocasionar, por volta de 1348, o aparecimento da primeira grande epidemia no Ocidente europeu, a famosa peste negra, que foi causada por falta de higiene, pela proliferação de ratos, e vai ocasionar na Europa 16 milhões de mortos. Olha o espaço geográfico com seus primeiros grandes problemas. Vive-se falando em grandes problemas no tempo atual, mas lá no período da Baixa Idade Média, o homem já viveu duas situações de grande impacto nas relações sociais, econômicas e sanitárias. Logo depois da peste negra, o Ocidente europeu vai sofrer a segunda grande fome. 1360 a 1370, novamente há um desequilíbrio entre a produção e o consumo. Aí vem a pergunta: mas não houve mortandade
durante a peste negra? Respondo, sim, houve mortandade. Mas o maior número de mortos foram servos, foram mão de obra. Aí, você tem que lembrar de uma habilidade correlata. A habilidade de entender o espaço geográfico e a ação humana. Qual é? Na peste negra, a mortandade de servos que trabalhavam. Ninguém queria trabalhar no período feudal que não fosse servo. Nem o nobre, nem o membro da igreja. Só o servo trabalhava, ou seja, ficava para o servo toda a produção. Se a mortandade foi maior de servos, diminui a mão de obra no período feudal. No final do século XIV, nós temos a superação da ordem feudal. E essa superação será feita por uma classe que emergiu a partir do século XII, a burguesia. E essa classe vai trazer o capitalismo comercial, que normalmente nos vestibulares, no Enem, é chamado de mercantilismo. Cuidado, cuidado! Muitas vezes aparece também o termo pré-capitalismo. Tenha atenção com esses termos no Enem e no seu vestibular. Vamos em frente.